Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Doses de Filosofia e hoje pretendo trazer um bocadinho da filosofia de Nietzsche. Não pretendo me aprofundar muito, vou ser bem breve aqui, só dar uma palhinha da filosofia de Nietzsche. Pretendo falar sobre a origem psicológica, bem brevemente, sobre a origem psicológica da moral, sobre o conceito de eterno retorno, sobre o conceito de espírito livre para Nietzsche e também sobre a moral cristã, falar um pouquinho sobre a moral cristã. E aqui a gente vai começar com a origem dos valores morais. Como surgem os valores morais? Os valores morais surgem de necessidades humanas, como o desejo de poder. O ser humano ele tem certas necessidades biológicas. Necessidade, a gente pode pegar até a pirâmide de Maslow, a gente pode pegar até a pirâmide de Maslow como exemplo. Os valores morais eles vão surgir de necessidades humanas, de sentimentos, de emoções. Por exemplo, o sentimento de aceitação social. Esta aceitação, esta aprovação, nós sermos aprovados pelo próximo, pelos nossos semelhantes, pelos nossos congêneres, nós sermos aceitos, validados, isso também está na origem da moral, nessa origem psicológica da moral. Assim como o desejo de poder, essa vontade de poder, de expansão, de crescimento, de fortalecimento, é outra origem, outra fonte da moral. Assim como também esse desejo de segurança, de nós termos segurança, de sentirmos-nos seguros. Sentimentos, emoções, o medo, o ressentimento, a raiva, tudo isso se encontra na origem da moral. E é isso que o Nietzsche se propõe mostrar. Ele vai falar nos seus livros sobre essa origem psicológica. Vai fazer uma abordagem psicológica sobre a origem, sobre a gênese da moral. Muitos colocam a moral como se originando da natureza humana. A moral se origina da natureza humana. Mas a moral se origina de uma lei divina, de uma ordem do céu, de Deus e da natureza humana, mas falam de uma maneira muito abstrata. Eles não falam de uma maneira concreta. Eles não fazem essa abordagem psicológica tão profunda como Nietzsche o faz. E aquilo que o Nietzsche ele vai colocar também, ele tem uma passagem do livro, acho que salvo engano do livro Aurora, se é que estou bem lembrado, que o Nietzsche ele fala que os homens chamam bom para aquilo que lhes é útil ou conveniente, e de mal para aquilo que lhes é prejudicial. Nietzsche sugere que a moral é pragmática e relativa e não absoluta. No cristianismo, a gente tem, por exemplo, essa exaltação da compaixão, da atitude desinteressada, onde a gente tem comportamentos desinteressados, que exibem compaixão, e são comportamentos morais e tudo mais. Mas muitas vezes a compaixão é utilizada como uma forma de nós nos sentirmos superior aos outros. Então a gente pratica atos onde a gente ajuda outras pessoas, mas aparentemente são atos altruístas, aparentemente altruístas, mas quando a gente olha para esses atos, muitas vezes eles não são movidos apenas por um interesse pelo outro, basicamente. Muitas vezes eles são movidos por interesses, como você se sentir superior moralmente. Quando você ajuda alguém, de alguma maneira, muitas pessoas podem se sentir superiores moralmente a outra pessoa. Esse sentimento de superioridade moral pode ser um dos motores para você ajudar as outras pessoas. Sentimento de superioridade moral. Outra questão é a aceitação social. Quando a gente ajuda outra pessoa, a gente recebe crédito social, nós somos bem vistos, perante a sociedade e tudo mais, perante os outros. Então, existem um monte de nuances, Será que é possível existir ato completamente, puramente desinteressado? Então, o Nietzsche ele mostra como a compaixão é utilizada muitas vezes, para a gente se sentir superior às outras pessoas, moralmente superior às outras pessoas. E muitas vezes a gente chama de bom moralmente, E aqui não estou falando de bondade de saúde, a pessoa está bem de saúde, mal de saúde. A gente está falando de um conceito moral, um conceito ético de bondade e um conceito ético de maldade.
Então, muitas vezes a gente chama de bom para aquilo que é útil, conveniente para o sujeito. Então, bom é aquilo que me convém, né, moralmente. E mal, muitas vezes, é aquilo que é prejudicial para mim ou para a sociedade em questão. O Nietzsche ele destaca que a moral ela tem uma origem psicológica que ela varia de cultura para cultura. Então, de sociedade para sociedade, inclusive até mesmo a nível no âmbito individual, né? A moral pode variar de sujeito para sujeito. Então, a moral é puro produto cultural. Não existe uma moral que seja produto da natureza. Na verdade, a gente convenciona, a gente cria leis, normas que vão reger o comportamento dos indivíduos, da sociedade em questão. E essa moral ela é criada, ela surge, esses valores morais surgem, né, também por questão de necessidade psicológica, de questões psicológicas que motivam a criação dessa moralidade em determinada sociedade. Mas, veja bem, ela não tem uma origem natural no sentido de ser produto da natureza. Ela é um produto cultural. Nós convencionamos a criar. Se nós não quiséssemos criar, a gente não existiria moral alguma. E existem morais distintas, né? É importante dizer. Outra questão que Nietzsche vai trazer é que a moral é o resultado de hábitos repetidos, mas não de uma lei divina ou racional. Não existe uma lei divina. Ou eu pesquisei na minha razão e encontrei uma lei moral, uma regra ética, uma regra moral. Não existe isso. Eu vou pesquisar, vou fazer uma observação empírica na minha razão e vou descobrir uma regra moral. Ou eu vou fazer uma observação, uma perscrutação e vou descobrir uma lei divina que existe na minha cabeça, que eu tirei da minha cabeça. Não existe isso. A moral ela se estabelece, né, numa sociedade através da repetição de comportamentos. Então, os comportamentos são repetidos, são reproduzidos, são constantemente reproduzidos e a partir daí a gente cria uma moral, né? Se um indivíduo obedece uma norma ética, uma regra ética aqui ou ali, a gente não tem, né, como dizer que isso é uma moral. A gente tem uma moral dentro de uma sociedade, a gente costuma dizer que a gente tem uma moral dentro de uma sociedade quando a gente tem comportamentos reproduzidos constantemente nessa sociedade, no sentido de endossar determinada moral. O Nietzsche, o que ele faz? Ele incentiva o indivíduo a se libertar das convenções e buscar uma ética própria, baseada na autoafirmação. Né? Por que a gente tem que obedecer a uma ética dos nossos antepassados? Por que a gente não pode criar nossa própria ética e baseada numa autoafirmação? Porque as éticas que nós temos, né, se formos observar, as éticas que a gente tem, muitas delas são baseadas na negação da vida e não na afirmação da vida. Mais uma vez aqui, eu tinha feito tais anotações no bloco de notas, né, para ficar mais fácil. Muitos dos conceitos que a gente tem, muitas dessas noções éticas são produtos culturais, não são verdades eternas que vieram de um outro mundo ou algo do gênero. São coisas que são criadas pela gente, né? Nós criamos e a gente poderia ter criado diferentemente, né? A gente poderia ter criado de outra maneira. Os costumes e as tradições moldam nossa visão de mundo. Muito da nossa visão de mundo, a maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente vê e interpreta os fatos e os fenômenos, tudo isso é moldado pela moral que a gente tem, pelas tradições, pelos costumes. Então, a gente pode ter uma interpretação diferente sobre determinados fenômenos, conforme tenhamos sido doutrinados de forma diferente numa certa moral, num certo costume. Então, por exemplo, a gente vai ter uma divergência, né, de interpretação sobre os fenômenos, sobre os fatos dos orientais. As pessoas aqui do sul global vão ter uma interpretação diferente, né? Ou pessoas do continente dos Estados Unidos, por exemplo, os europeus vão ter uma visão de mundo diferente em geral, né? O povo ocidental vai ter uma visão diferente dos orientais. Então, os costumes e as tradições vão moldar a nossa visão de mundo, né? Então, a gente vai ver certos fenômenos. Por exemplo, o que para um ocidental é uma repressão, uma censura, para um oriental, por exemplo, não é uma censura. Não se trata de uma censura, né? Porque lá eles têm muito esse valor do coletivismo, então, enquanto os ocidentais valorizam mais o individualismo. Então é importante a gente entender isso, que são visões de mundo distintas, baseadas em costumes e tradições distintas. Isso é muito importante que a gente entenda. O Nietzsche fala, em seus livros, ele traz isso, ele fala isso em seus livros reiteradamente, né, que
a gente tem uma tendência a criar mitos e ilusões para evitar uma realidade crua, uma realidade dura. Muitas vezes a realidade é dura demais, muito dura. E a gente precisa de criar mitos e ilusões. São ilusões reconfortantes, digamos assim. São aquelas mentirinhas que agradam. A gente cria mentiras, a gente cria inverdades que agradam, porque a realidade é dura demais. A realidade é muito dura, a realidade é duríssima. E a gente cria mentiras, a gente constrói certas mentiras, a gente produz, inventa certas mentiras, certas inverdades, ilusões, para fugirmos da realidade cruel. A realidade é tão cruel que a gente passa a criar certas mentiras para fugirmos da realidade. O cristianismo, por exemplo, consegue fornecer segurança para o homem com uma vida após a morte. Essa insegurança, o que vai acontecer após a vida? Será que eu vou morrer? Será que existe uma vida melhor, né, após a morte? Será que eu vou continuar vivendo, mas em outra vida? Uma vida pós-terrena melhor do que esta? Então, o cristianismo ele fornece segurança para o homem com uma suposta certeza, né, de que existe uma vida após a morte, um paraíso, um lugar melhor e tudo mais. Ele consegue satisfazer nosso anseio racional, porque existe um anseio racional de vida após a morte, de imortalidade, ou pela imortalidade, melhor dizendo. Existe no homem este anseio irracional pela imortalidade, que é alimentado, né, pelo próprio ser humano, pelos próprios seres humanos. Eles alimentam este anseio irracional, porque existe, né, um anseio racional, e assim como existe um anseio racional, existe um anseio racional pela imortalidade, que não tem base científica, não tem nenhuma base, nenhum respaldo em fatos empíricos e nada disso, porque tudo isso é pura especulação nossa de que existe uma vida após a morte, porque não existe comprovação alguma de que existe vida após a morte. Então, ele traz essa segurança, né, o cristianismo é capaz de fornecer essa segurança que muitas outras, que a ciência empírica, por exemplo, não é capaz de nos fornecer, porque a ciência empírica até não versa sobre isso. Seria uma questão, entre aspas, metafísica, né? Porque está para além da física e para além do observável empiricamente, ou algo do gênero. E ela traz uma promessa de paraíso. Se você seguir um código de regras, olha que interessante, você pode ter acesso ao paraíso desde que você siga um código de regras. E nisso a moral a gente pode dizer que é uma forma de controle social. Por que não? A moral é uma forma de controle social, porque você vai ter acesso ao paraíso. Você vai ter acesso ao paraíso desde que você obedeça a um código de regras. Caso você não obedeça a um código de regras, que julgo eu, criadas por um ser humano, ou por um conjunto de seres humanos, se você não obedecer tais regras, você irá para o inferno, você não terá acesso ao paraíso. Né? Mas se você não segue, ele ameaça, olha que interessante, ele usa o medo, né? Ele ameaça com o inferno, ou seja, o ser humano e o inferno tem um monte de punições, de torturas. O inferno é basicamente uma tortura eterna, né? Então, ninguém quer ser torturado, né? Ninguém quer ser torturado, ninguém quer ir para o inferno, então é melhor seguir este código de regras que também, que Nietzsche vai dizer no livro, por exemplo, Crepúsculo dos Ídolos, nada mais do que domestica o ser humano, nada mais do que mata a sua própria natureza, os seus próprios instintos. Então, você tem que obedecer este código de regras, do contrário você irá para o inferno. A verdade é vista como um desconforto. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade não é uma coisa que traga prazer. Então a verdade muitas vezes é aquela bebida amarga que não desce bem, né? Que não é uma coisa gostosa de se sentir. A verdade é dura demais. Então, o Nietzsche vai, inclusive, tem uma passagem, um aforismo que Nietzsche diz o seguinte: a verdade não é algo que possuímos, mas algo que nos machuca. De fato, muitas e muitas vezes a verdade nos machuca, não é algo agradável, não é algo que nos agrada. Então, muitas pessoas vão optar pela mentira que agrada, pela mentira que é reconfortante, né, em vez de optar por uma verdade dura, por uma verdade que machuca, por uma verdade desagradável. A fé é o desejo de que algo seja verdade. Olha que interessante, a fé é o desejo de que algo seja verdade e não a prova de que é. Porque a fé ela não se baseia em evidências empíricas, em evidências, em justificação. Porque se existe justificação, não se trata de fé, se trata de conhecimento. Né? Talvez de conhecimento, caso seja realmente verdade, empiricamente falando, ou algo do gênero.
Então, veja bem, a fé é o desejo de que algo seja verdade. Então, a gente quer que aquilo seja verdade, mas não é uma prova de que é verdade. Então, porque se a fé é uma crença, a fé consiste numa crença, mas é uma crença que carece de justificação. Porque se fosse uma crença que tivesse justificação, sobre um nível de evidência e tudo mais, mas justificação epistêmica, não seria fé, deixaria de ser fé. Então a fé ela se baseia em algo que a gente não vê, em algo que a gente não tem como comprovar, mas a gente acredita naquilo, mas a gente ao mesmo tempo não tem como comprovar. Porque se a gente está falando de algo que a gente pode comprovar, a gente não está falando de fé. Né? A gente não está falando de fé. Então a fé ela se baseia em algo que a gente não pode provar. Este mundo além é uma fuga da realidade. Então o cristianismo ele fala muito de um mundo além, de um paraíso, de um céu, mas ele consiste numa fuga da realidade. Então a gente está fugindo desta realidade material para uma realidade reconfortante, para uma realidade que é pura ilusão e construção nossa, uma conjectura nossa. Por isso que o Marx, quando ele fala a religião é o ópio do povo, porque a realidade material dos trabalhadores daquela época, os trabalhadores ingleses, era cruel. Os caras trabalhavam 14, 16 horas por dia, as crianças trabalhavam condições precárias de trabalho. O que eles tinham como fuga da realidade, para fugir daquela realidade, era justamente a religião. Eles encontravam amparo na religião. Uma forma de eles fugirem daquela opressão e daquela realidade era a religião. Então a religião era utilizada como um refúgio, uma fuga da realidade. Outro conceito que o Nietzsche traz, que eu acho muito interessante, este conceito é muito interessante, é o conceito de espírito livre. É o conceito de espírito livre. O espírito livre é aquela pessoa que saiu daquela condição, como diria o Kant, daquela condição de minoridade para a condição de maioridade. É aquele sujeito que pensa por si mesmo. É aquele sujeito que julga com o próprio entendimento as coisas. É aquele sujeito que se liberta de preconceitos e busca compreender o mundo sem amarras. Então nós nos libertamos daqueles preconceitos que vieram das tradições, daquelas culturas dos nossos antepassados e tudo mais. A gente se livra desses preconceitos que a gente tinha formado e a gente busca compreender o mundo sem essas amarras desses preconceitos. Né? A gente questiona os dogmas, as tradições vigentes, porque muitas vezes a gente viu na história a própria dúvida sendo um pecado. Né? Você não pode sequer duvidar, você não pode questionar, né? Porque isso ameaça a tradição, você questionar, você duvidar, você ter... E a dúvida é algo totalmente legítimo, qualquer um pode ter dúvida. Não deveria ser criminalizada a dúvida, o questionamento, mas muitas vezes parece que foi criminalizado, parece algo totalmente errado você questionar, você duvidar, porque isso ameaça o poder dos poderosos, né? Você duvidar, você questionar, isso ameaça o poder da igreja, o poder dos políticos e tudo mais. Sócrates, por exemplo, era de certa maneira, a gente poderia dizer um espírito, em certo sentido, a gente pode talvez colocá-lo como um espírito livre, talvez. Né? Talvez a gente pode, porque o Nietzsche também vai criticar o Sócrates, né? Então, talvez ele possa ser colocado como um espírito livre, como uma pessoa que tinha seu próprio pensamento, né? Sobre a realidade e tudo mais. O Nietzsche, por exemplo, ele vai criticar o Sócrates, por exemplo, na questão do excesso de racionalismo, de valorizar excessivamente a racionalidade, desse despotismo da racionalidade e tudo mais. Mas talvez o Sócrates seja um exemplo, talvez a gente possa colocar como exemplo de um espírito livre. Né? O cara foi perseguido, ele tinha suas ideias próprias, mas essas ideias incomodavam, esses questionamentos dele, essas ideias dele incomodavam muito os poderosos e tudo mais. Tanto que o cara foi condenado à morte. Né? Teve que beber cicuta, ele morreu. Né? Então, inclusive, né, pessoas assim que questionam os dogmas, as tradições vigentes, que apresentam razões, objeções e tudo mais, são taxadas muitas vezes, por vezes, como loucas, porque elas não se adequam ao código de regras. Essas pessoas não recebem estima, são pessoas constantemente desprezadas, são pessoas constantemente
desaprovadas socialmente, então essas pessoas geralmente são excluídas socialmente, né, por não seguirem o código de regras da maioria. Então essas pessoas que não seguem esse código de regras da maioria, que não se adequam a esse padrão de necessidades emocionais e tudo mais, essas pessoas muitas vezes são vistas como loucas, como malucas, né? É o que a gente vê também, por exemplo, com aquele caso de Barbacena, né? Aquele hospital de Barbacena, onde muitas pessoas eram levadas para lá porque não se adequavam ao código moral da época, né? Um código de regras da época. Eram colocadas como loucas, simplesmente porque pensavam de maneira diferente. Nietzsche coloca, que eu acho muito interessante, o Nietzsche colocar a independência intelectual e a autocrítica como virtudes. Eu também coloco a independência intelectual e a autocrítica como virtudes. Isso é muito importante, nós nos criticarmos, nós olharmos para nós mesmos, para os nossos comportamentos e tentarmos identificar se existem coisas que pontos em que a gente pode melhorar como pessoa, como ser humano e tudo mais moralmente. Ou algo do não necessariamente moralmente, mas até porque é questionável se existe uma moral objetiva ou não, se existe moral. Eu mesmo questiono, né? Será que existe uma moral objetiva? Será que não existe? Isso tudo é bem questionável. Então, pelo menos melhorar do ponto de vista intelectual, né? Pelo menos melhorar de um ponto de vista intelectual, físico e tudo mais. Mas moralmente, se existe moral objetiva ou não, se a gente deve seguir uma moral ou não, isso é tudo questionável, né? Outra questão interessante é a independência intelectual. Porque tem muita gente que tem essa dependência intelectual falando, né? Como assim dependência intelectual? Que as pessoas elas seguem as opiniões de outras, né? Então, existe um intelectual que fala lá e ela concorda com tudo que o cara fala. Ela não tem capacidade de discordar do cara. Ela não tem uma visão própria. Ela não consegue discordar. Então isso é importante, a independência intelectual, né? Porque a gente não nasceu para reproduzir. A gente também nasceu para produzir. A gente não nasceu só para reproduzir a opinião das outras pessoas, a visão das outras pessoas. A gente também tem que ter opinião própria. A gente tem que ter o nosso pensamento próprio de mundo. É claro que vão existir pessoas, né, ao longo da nossa vida com quem a gente vai concordar mais, mas mesmo essas pessoas com as quais nós concordamos, ou com quem nós concordamos mais, vai existir divergências, né? Divergências irão existir, né? Uma coisa que é muito interessante é a dúvida, essa é a exaltação da dúvida, né? O Abu Janra, ele fala de adorar a dúvida, de nós idolatrarmos a dúvida, e é mais ou menos isso, né? Porque a dúvida é uma forma de nós rompermos com os preconceitos arraigados. Muita gente tem preconceitos, e a dúvida ela faz com que a gente consiga romper com esses preconceitos, ela liberta a gente. Eu tinha escrito errado aqui. Ela liberta a gente, ela é capaz de nos libertar. A dúvida é uma coisa muito importante. Muitas pessoas têm certezas, mas elas não têm certezas de fato, respaldadas em boas justificações, em boas provas. Não passam de achismos, né? E a dúvida ela consegue romper com essas certezas que muitas pessoas têm. Uma das críticas que o Nietzsche tem, o Nietzsche ele critica a arte, mas não a arte essencialmente, a arte em si, ele critica a idealização da arte, porque a arte muitas vezes ela funciona como um paliativo humano, criando ilusões e mitos para fazer o ser humano fugir da realidade cruel. Então, a realidade como uma força ativa, criadora, que dá sentido ao mundo, sem ilusões, sem recorrer a ilusões metafísicas, religiosas e tudo mais, beleza, ok, não tem problema. O problema é quando a arte é utilizada para servir como um paliativo, para o ser humano fugir da realidade e da verdade, né? Da realidade cruel, da verdade, quando oculta tudo isso, quando joga tudo para debaixo do tapete. Em vez de ela fazer a gente ver a realidade cruel, tapa os nossos olhos para esta. Fora que ela, nessa ânsia de criar ilusões, pode reforçar ideias e pensamentos anticientíficos. O que eu, novamente trazendo Marx, a religião também fornece paliativos. Por isso ela é vista por Marx como o ópio do povo. Um conceito muito interessante, que aqui o Nietzsche ele vai trazer este conceito de eterno retorno no livro H. Ciência, num breve trecho do livro H. Ciência, não sei se no livro, porque é um livro que tem, na verdade, se trata de uma obra que tem um conjunto de livros, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, então são 5 livros dentro de um livro, né?
Então ele traz este conceito de eterno retorno, que é basicamente um teste filosófico cuja função é fazer-nos refletir sobre se viveríamos nossa vida repetidamente, num ciclo sem fim, e uma exortação a vivermos da melhor forma possível, de modo que desejássemos a viver tal vida repetidamente. Será que você viveria a sua vida indefinidamente, infinitamente, num ciclo sem fim, que não acaba? Então, esse eterno retorno é a ideia de que a vida se repetiria infinitamente, exigindo que a gente viva da melhor forma possível, de modo que desejássemos, né, essa repetição. Eu gosto muito deste conceito de eterno retorno, mas ele também é muito mal interpretado, né, pelas pessoas que leem Nietzsche. As pessoas não entendem muito bem este conceito, como funciona o propósito de Nietzsche ao trazer este conceito e tudo mais. No livro Crepúsculo dos Ídolos que eu estou lendo agora, o Nietzsche ele vai... Porque existe essa ideia de que a moral cristã ela deriva da natureza, que ela vem de Deus e tudo mais, a moral cristã, e como expõe São Tomás de Aquino e tudo mais, que essa moral é natural, que ela vem da natureza e tudo mais. O Nietzsche ele vai questionar isso, né? Não diretamente São Tomás, atacando São Tomás, mas ele vai questionar essa concepção de que a moral é algo natural. O Nietzsche, no livro Crepúsculo dos Ídolos, ele vai dizer que a moral não é natural. A moral é antinatural, porque ela quer uma extinção dos nossos desejos, dos nossos instintos, dos nossos impulsos, condenando estes, né? Buscando extirpá-los. Né? Geralmente as pessoas colocam a moral como a moral cristã tradicional como um reflexo, como derivando da natureza humana, sendo que na verdade coloca-se contra a natureza humana. Eu acho muito interessante a exposição de Nietzsche, inclusive recomendo vocês a lerem, né? Recomendo-lhes lerem, recomendo que vocês leiam o livro do Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos, porque é um livro excepcional, né? Bom, isso é tudo, vou terminar o vídeo por aqui. E em breve trarei novos vídeos, talvez abordando um pouquinho de epistemologia, que é a teoria do conhecimento, falando mais de Nietzsche, quem sabe eu fale mais de Nietzsche, fale de Marx, inclusive trago um estudo ou reflexões sobre o livro O Manifesto Comunista, que é um livro bem pequeno, um livreto bem pequeno, do Nietzsche, do Marx, até confundi com o Nietzsche agora, que eu estou falando do Nietzsche. Talvez eu traga o livro O Manifesto Comunista, do Karl Marx, talvez eu traga um pouco de, quem sabe futuramente, Kant, e isso é tudo pessoal,